Deus seja louvado, toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Nesse momento eu quero agradecer a Deus por mais esta manhã, por mais um dia de poder respirar e sentir dentro de mim a presença do Altíssimo. Quero agradecer a Deus pelos meus inscritos e desejar a todos saúde e felicidade. Para os irmãos que me conhecem, tanto no Brasil, na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, aqui mesmo em Portugal, na Itália, e diversos irmãos de outras nações da África que têm se comunicado conosco, e nós temos sentido muita comunhão com aquilo que temos ouvido desses irmãos do Brasil mesmo, e anciães também têm conversado conosco, não são muitos, mas eu agradeço a Deus que temos, graças a Deus, sentido a liberdade do Espírito Santo. Ontem mesmo estava escutando um canal do nosso irmão Marcos Real, do Real. Fiquei muito contente, sei que ele nem me conhece, mas eu quero agradecer a Deus. Toda a glória seja dada a Deus, porque aprendi muito. Então aqui vai um recado para o nosso irmão. Continue o seu trabalho, irmão, servindo ao Senhor, porque tem dado muito fruto, principalmente para nós, que temos que aprender. Estamos aprendendo uns dos outros. Nós sabemos que o irmão é humilde, que não vai se inchar com isto, porque nós já percebemos a humildade que está dentro do ser do irmão. Porque um irmão, quando olha para o outro, já conhece, tem uma ligação de espírito. Então os irmãos que não conhecem o canal do irmão Marcos Real, procurem o Marcos da Real, lá de São Paulo, na Baixada. Procure se inscrever, procure estar ali aprendendo um pouquinho. Queria ter um pouquinho de sabedoria como o irmão, mas eu não tenho nada, irmãos, apenas também sirvo a Deus igual o irmão. Só que o meu interesse também é o mesmo, ver as almas sendo libertas, aprendendo mais e anunciando o Evangelho. Querido irmão, não sei se o irmão vai ver esse vídeo, mas também para o irmão Bruno, para outros irmãos, o irmão Ricardo, para outros irmãos que eu tenho em grande estima, todos os canais, o irmão Gênesis, o irmão Genésio e outros e mais outros irmãos. Não vou citar o nome de todos, mas eu quero desejar a todos vocês que estão inscritos nesse canal, a irmã lá do Japão, seu esposo, Estados Unidos. Irmão, se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou ficar o vídeo inteiro falando. Então não vou falar mais nada. Eu vou falar para todos no modo geral. Eu já não devia ter falado o primeiro nome, mas já que eu falei. Mas vocês todos estão no mesmo grupo, para mim. Eu amo vocês e quero que vocês prosperem, que Deus os abençoe, vos guarde. Pode contar com as minhas orações. Eu sou pequenino, mas sou um servo do Senhor, que quero aprender. Quando vocês virem alguma coisa no meu vídeo que vocês não concordarem, nós estamos abertos, irmãos, à correção também, porque o comentário deve ser crítico, construtivo. Não é para se tratar mal, se falar mal, blasfemar ou xingar nomes, mas uma crítica construtiva. Tem irmãos aqui que teve irmãs que já me criticaram em algumas coisas, mas foi coisas construtivas e eu fiquei feliz, que assim está escrito. Não quer dizer que eu sou justo ou sábio, mas ensina aquele que procura pelo menos ter sabedoria, e ele se tornará mais sábio. Não vou dizer que sou sábio, que eu acho que não sou, mas uma sabedoria eu tenho, que é o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Mas eu vou fazer uma oração, irmãos. Não, eu já orei a Deus até, inclusive. Mas vou fazer uma pequena oração aqui do jeito que eu estou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Amém e amém. Ninguém pode dizer, eu não ajoelhei, mas eu já tinha orado ajoelhado, e eu tenho certeza que Deus me ouviu assim como eu estou aqui. Irmãos, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro do Evangelho de Lucas,
capítulo 12. E nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 22. Os irmãos, por favor, se coloquem em comunhão, que isso me vem em frente agora e eu não sei nem o que vou falar para vocês, não tenho nenhum esboço aqui, nada. Vou ler e vou passar para vocês esta mensagem tão maravilhosa, que não fui eu que escrevi, não saiu da minha boca, mas saiu da boca daquele que tem todo o poder no céu e também na terra, que se chama nosso Senhor e nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Só de falar o nome dele, meu coração já se alegra, irmão, porque a única alegria que resta para nós neste mundo é o Senhor Jesus, não é? Vamos fazer a leitura 12 de Lucas, do Evangelho, versículo 22. Lemos com a ajuda de Deus. E disse aos seus discípulos: portanto não vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustente, o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas? Por que estáis ansiosos pelas outras? Glória ao Senhor. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis por que haveis de comer, pois que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendende o que tendes, dai esmolas, fazeis para vós bolsas que não se envelheçam, e tesouros no céu que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Vemos estas palavras tão lindas e puras que saía da boca do nosso Divino Mestre, nos ensinando, irmãos, que ainda que nós estejamos passando por qualquer tipo de dificuldade neste mundo que hoje vivemos, que naquela época também os nossos antepassados passaram, mas vamos dizer que hoje as coisas estão um pouco complicadas devido às condições que estão assolando todo o planeta. E muitos não estão podendo se ver, outros não estão podendo até nem se comunicar. E agora, irmãos, estamos vendo que estamos já no início das dores. Porém, irmãos, há uma esperança para nós que não está em um certo medicamento, ou um certo remédio, qualquer coisa. Nossa esperança, ela está depositada no Senhor Jesus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e que se nós tivermos fé nele, nós conseguimos vencer qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de ação que venha contra aquele que é cristão em Cristo Jesus. Às vezes nós achamos que não vamos vencer, agora vai ser obrigado isso, vai ser obrigado aquilo, vamos ter que isso, vamos ter que aquilo. Irmão, só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir, porque nós, todos nós que cremos em Jesus Cristo, de coração e de alma, ainda que tivermos que passar por algum processo, teremos uma proteção. Qual é a proteção que nós temos? Está escrito num provérbio, não me lembro qual o número agora, que sobre toda a glória há uma proteção. Se dentro de você habita o Espírito Santo, que faz morada no teu ser, através da tua comunhão, você consegue ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus faz com que você compreenda com toda a sapiência, a sabedoria que Deus te dá, ainda que você não tenha letras ou não seja uma pessoa estudada,
Mas você sabe quando Deus te visita, você conhece quando é o Espírito Santo e quando é a emoção da tua carne. Porque muitos se emocionam, mas aquele que se emociona, irmãos, ele vai sentir que aquilo é uma emoção, mas aquele que sente Deus, a presença de Deus, ela é diferente do que uma emoção carnal. A gente sente o coração arder, a alma se alegrar, o espírito cantar dentro de nós, mesmo que dentro de nós, no ser, na intimidade da nossa vida espiritual, nós estejamos passando por algum processo difícil, uma luta, uma guerra, mas se nós estivermos ligados com o Senhor, mesmo no momento da nossa maior tribulação, o Senhor se manifestará entre nós. Vemos que quando os discípulos, irmãos, estavam naquele cenáculo reunidos em grande angústia, com as portas fechadas, de repente, mesmo que a porta estava fechada, o Senhor entrou dentro daquele cenáculo. Não adianta, irmãos, os homens querer nos trancar dentro das nossas casas ou querer nos prender em algum lugar, porque quando o Espírito Santo nos visita, nada, irmãos, absolutamente nada impede a presença de Deus, o serviço de Deus, do Espírito Santo. Ninguém fecha a porta para ele, irmão. Por isso que eu não concordo com esse negócio que todo serviço divino vai ser cancelado. Isso é uma coisa humana. O serviço divino nunca foi cancelado. Pode ser cancelado o serviço de uma determinada denominação, mas o serviço divino não está restrito a uma denominação. Ele está restrito entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus. Você sim, se a porta do teu coração estiver aberta para o Espírito Santo, pode todas as outras portas se fecharem, mas você sempre sentirá que o Espírito de Deus te visita, ou na tua casa, ou na tua cama, ou no teu sofá, ou quando você está lavando a tua louça, ou quando você está andando na cidade, ou quando você está dentro de um supermercado. Se você estiver em comunhão com Deus, em qualquer lugar que você se colocar em comunhão e o Senhor quiser falar com você, Ele fala, irmão. Eu estive com uma pessoa, um pregador, esses dias, irmão. Ele eu não me lembro se é dos Estados Unidos, da Polônia, não me lembro. Ele não é da igreja que eu pertencia. Mas ele esteve numa missão, num lugar, irmãos, aonde não se podia pregar o Evangelho. Ele foi, irmãos, camuflado, como se fosse uma pessoa que fosse estudar ali naquele lugar, porque é um lugar que tem muitas pessoas de uma crença, que eu não vou citar o nome aqui, que matam os cristãos, degolam. E ele foi até lá. Eu estive junto com essa pessoa, irmão. Ele fala um pouco de inglês e fala a língua. Ele fala inglês e fala a língua também que da nação dele, que eu não me recordo da nação. Como ele falava muito inglês, mas ele não é dos Estados Unidos. Ele foi, alguém o ajudou, e lá chegando ele anunciou o Evangelho, irmãos. E anunciando o Evangelho, muitas almas creram, que eram de outra denominação, de uma outra religião, que não crê em Jesus Cristo. Muitos aceitaram a Jesus Cristo, vamos dizer assim, como ele disse, foram batizadas também. E começaram a servir a Deus escondido nas casas, irmãos. E um dia, uma daquelas irmãs que estava ali, saiu, irmão, ela e seu esposo, para ir numa casa onde eles sabiam, numa outra província, em um lugar muito carente, irmão, do lado da... Esqueci o nome da cidade, irmãos. Ele falou, o Sudão. E ele saiu, irmão. Estava no Sudão. E eles tinham uma reunião numa casa no Sudão. E ele estava lá, irmãos. Estava lá naquela casa e muitos sudaneses estavam lá ouvindo a palavra de Deus. E aquela nossa irmã com seu esposo pegaram uma bicicleta, era muitos quilômetros. E eles atravessando aquele lugar, irmãos, encontraram um grupo que se chama ISIS. Não sei se alguém já ouviu falar. O Estado Islâmico. Isso eu posso falar porque passa nas reportagens. E eles cercaram esse casal. Estavam com uma caminhonete, cercaram esse casal. Eles de bicicleta, com a Bíblia na mão, para ir naquela casa onde havia o culto. Eles queriam saber onde era, eles não disseram. Então falaram para ele, então vocês negam a esse Jesus que vocês creem, confessam
o nosso profeta como único profeta, o nosso Deus como único Deus, e nós fazemos aqui, liberamos vocês, mas vocês têm que negar a Jesus Cristo. Isso foi há pouco tempo, viu, irmãos? Faz acho que uns 3 meses, 4 meses, salvo erro, que eu vi esse irmão. Ele não era da igreja que eu pertenço, ou que eu pertencia, vamos dizer assim, porque agora eu pertenço só a Jesus Cristo, irmão, só ao Senhor Jesus. E me reúno em nome do Senhor Jesus. Não tenho nada contra a igreja nenhuma, mas quando eu vou fazer um culto, eu faço o culto em nome do Senhor Jesus, da forma que eu aprendi, e não tenho nada contra irmãos nenhum, nem contra igreja nenhuma, e não estou aqui falando de igreja nem de irmãos. Eu estou contando uma obra que é verídica, não é uma história nem um conto. Esse irmão estava lá, esse casal não chegou, porque foi abordado no caminho pelo ISIS, Estado Islâmico. E eles falaram, olha, ou vocês confessam que o nosso Deus é o verdadeiro e o de vocês é mentira, e aceitam o nosso profeta, ou nós vamos matar vocês. Não estou generalizando, irmão, porque tem pessoas dessa denominação, dessa crença, que não são assim violentos. Mas os que são violentos, não é? Eu não entendo muito bem dessa denominação, irmãos. Eu tenho ali o livro deles, eu ainda vou estudar para ver como é que funciona. Tenho lido algumas coisas, porque já estive em regiões de guerra onde predominam esta crença. E esses irmãos não negaram o Senhor. Falaram, não, nós não vamos negar ao Senhor Jesus. Então um deles já passou de uma adaga e pegou uma adaga, uma faca, chama adaga, e transferiu no peito do irmão, matou o irmão. A irmã, apavorada, largou a sua bicicleta e saiu correndo. E eles, não sei se jogaram um machado ou atiraram na irmã, não me recordo isso. Ele contando. E quando chegaram perto da irmã, achando que ela já estava morta, jogaram-na dentro de um valo. Aí, tipo valo de, vamos dizer assim, lá no Brasil, em Portugal não tem isso quase, mas no Brasil é um valo que passa esgoto. Jogaram ela ali com seu esposo. Mas só que o esposo morreu, mas ela não, ela ficou ali se debatendo, irmãos, toda ensanguentada, quando de repente ela disse que viu um varão vestido de branco. Glória ao Senhor. Eu acredito, irmãos. Esse varão disse para ela, não temas que Deus vai mandar socorro. Nisso chegou, ela escutou um barulho de um jipe na rodovia, ela pensou que era eles que tinham voltado, irmão. Nisso era as autoridades sudanesas, que não são a favor desse tipo de atrocidade, socorreram-na, levaram a um hospital, e quando o irmão soube daquele detalhe, ele ficou muito preocupado. Ele falou, meu Deus, agora essa irmã vai perder a fé, porque por causa do evangelho o esposo dela morreu, e como é que ela está no hospital? Então ele adiou a viagem dele, que já estava para voltar para o país dele, e foi até o hospital. Vejamos que ele tinha entrado ali, irmãos, não tinha mostrado Bíblia, nada, foi tudo camuflado, não poderia se manifestar desta forma. E quando ele chegou naquele lugar, irmãos, onde estava a irmã internada, ele entrou com medo dela dizer que Deus é esse que permitiu isso. Não, ela disse para o irmão, meu esposo, eu sei com quem ele está, já está com o Senhor. Eu estou ainda com vida, glória ao nome do Senhor. Mas eu jamais negarei o meu Senhor, jamais. Pode ficar em paz. O irmão saiu dali contente por ver a fé daquela irmã. Ela se restabeleceu e continuou servindo a Deus escondido, como é até hoje naquele lugar. Irmãos, e o irmão então voltou para retornar ao seu país. E quando ele estava voltando para o seu país, irmãos, no aeroporto, eles perceberam que ele estava com o notebook. Ele sempre passa tudo para o pendrive, mas ele estava tudo registrado no notebook, as visitas, os batismos, a igreja como estava, quer dizer, a igreja no sentido onde o povo estava se reunindo, para continuar dando assistência e mostrar para os outros irmãos, para eles conseguirem ajuda, para poder se locomover.
até lá. Ali ele foi verificado, ele sempre passava por um pendrive e ele esqueceu. E uma das autoridades aeroportuárias dali, daquele país, pediu que ele abrisse aquele computador, aqui se chama de portátil, nós no Brasil chamamos notebook, pediu que abrisse o notebook e pusesse a senha. Ele teve que fazer aquilo de acordo com as autoridades e viram fotos e acharam que ele era algum espião. Ele quis explicar, mas acharam que ele era espião. E ele foi preso. Preso, irmãos, juntos com aqueles do Estado Islâmico. Ficou ali, na cadeia com 2 homens do Estado Islâmico. E ali ele evangelizou os 2. Um tentou matá-lo, mas não conseguiu. Comiam a comida dele, ele ficou não sei quantos dias sem comer, sua barba cresceu. Falavam para ele que era para ele negar o Senhor Jesus, que senão eles matavam ele ali dentro, ele não negou. Até que então a sua família, sentindo falta do seu retorno, procurou a embaixada. A embaixada fez uma negociação com aquele país, mas ele já estava preso numa outra cela que continha um aparelho de frigorífico e abaixava a temperatura para ele morrer congelado. Mas Deus guardou ele, trouxe ele de volta. E a obra de Deus naquele país continua conforme o Senhor está abençoando grandemente, disse ele. Estive em contato com esse irmão. Quer dizer, nós não precisamos estar apreensivos, irmãos, porque a nossa vida está na mão de Deus. Os nossos vestidos, o que nós precisamos, Deus prepara para nós. Aquilo que nós temos de necessidade no nosso celeiro, devemos lembrar que Deus alimenta as aves que estão nos céus, os animais do campo. Nós devemos ser solícitos, porque não podemos fazer nada além daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pois, se nem ainda de nenhuma dessas coisas mínimas nós não podemos fazer, porque nós estamos ansiosos pelo que vai acontecer, pelo que não vai acontecer, lembramo-nos que os lírios do campo crescem, não trabalham nem fiam, e digo para vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, os que ele falou, se vestiu como um deles. Então, irmãos, se assim o Senhor veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a nós, que somos homens de Deus, que cremos no Senhor, às vezes nos falta fé. Por isso ele disse aqui, homens de pouca fé. Não devemos preocupar o que havemos de comer, o que vamos beber, se acontecer isso ou aquilo. Vamos buscar, aproveitar agora e buscar o reino de Deus. Enquanto estamos reclusos, muitas das vezes dentro da nossa casa, oramos, lemos a Bíblia, aproveitamos o tempo. Não é porque a denominação que você servia, que está com as portas fechadas, que o serviço espiritual em você não vai ser realizado. Eu acho interessante esses tipos de circulares, irmãos, que falam que todos os serviços divinos serão suspensos. Não deveria ser assim. Deveria ser, eu no meu modo de pensar, não estou contra. Todos os serviços da nossa denominação estão suspensos, mas os serviços divinos nunca estão suspensos, irmão. Porque o Senhor não precisa de placas nem de denominações nenhuma, bendito o nome santo do Senhor, para fazer com que aquilo que é do céu se manifeste em nós, irmãos. O Senhor apenas quer que nós sejamos espirituais, a ponto de entender e de compreender, irmãos, que tudo que temos ou que somos é o Senhor em nós. Por isso devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmã, um recado para ti, para a tua família, para o teu esposo, para os teus filhos, você que parece que foi abandonada por todos, busca o Senhor, você vai ver que você não está sozinha, não importa que ninguém esteja olhando para você, importa você ser olhada por Deus. Uma vez eu estava passando um processo que eu não vou delatar aqui, não vou falar aqui, e que muitos falavam coisas de mim. E uma vez eu estava tão triste, irmãos, eu fui orar ao Senhor, falei, eu acho que servi a Deus nessa denominação há tantos anos e agora que eu preciso de um apoio, estão falando tantas coisas a meu respeito. E eu fui orar. Sabe o que o Senhor falou comigo, irmãos? Tenho certeza que foi o Senhor. Não importa o que falam de você, importa
o que eu sou para você e o que você é para mim. Irmã, não importa o que falem de você, importa o que você é para o Senhor. O homem olha para o outro por aquilo que ele tem. O Senhor olha para nós por aquilo que nós somos. O Senhor não olha se você tem carro, se você não tem, se tem casa, se não tem. Ele olha para o teu coração, viu arrependimento, viu humildade? Está aí. O Senhor está com você e te visitará. E hoje o Senhor visitará a tua alma e te diz, vai em frente, não tema, o Senhor é contigo. Você não passou ainda por o sofrimento daquela irmã que já está sofrendo em muitos países, vocês não sabem, talvez. Vocês acham que perseguição é só porque alguém falou mal daquele ou criticou aquele? Que perseguição? Tem muita gente que nem sabe o que é perseguição. Quando for perseguido, então, na primeira apertada, se alguém falar fecha a igreja, já fecha na hora, porque tem medo. Não é porque está cumprindo a lei. É mentira, porque em muitos lugares, irmãos, em muitos lugares pode-se abrir igrejas. Que mesmo em Portugal, por exemplo, tem várias denominações que têm culto, respeitando os limites do distanciamento, respeitando os limites das ordens do governo, álcool gel, etc. Tem culto, eu mesmo fui num culto, não da denominação que eu pertencia. A denominação que eu pertencia fechou também. Não sei porquê, mas fechou. Porque tem várias que estão abrindo. E posso dizer que dessas que estão abrindo, não ouvi dizer, várias outras denominações, não ouvi dizer que teve alguém que teve Covid lá. Desculpe a expressão, não posso falar desse nome. Havendo um respeito pelas leis, em alguns aspectos, é claro. Primeiro devemos respeitar a lei de Deus e não impedir que o homem tenha o direito e a liberdade de louvar e glorificar a Deus. Se ele não pode ir no culto, ele vai no outro. Se ele não pode ir no outro, é marcado. É assim que faz. Já recebi muitos anúncios aqui. O irmão quer vir tal dia, vamos reservar o lugar. Irmãos, e se você não quiser ir, você faça na sua casa. Sabe por quê? O Deus vai estar lá. O Senhor Deus vai estar lá. Porque onde tiver 2 ou 3, não onde tiver 500 e 1000. Ah, mas a minha Santa Ceia, a minha eu já tomei, irmão. Fiz na minha casa. Eu acredito assim, que o coração, guiado pelo Espírito Santo, deve ser guiado pelo Espírito Santo, não pela formalidade humana. Todavia, não desrespeitando as regras e as denominações, cada um faz conforme sentir. Eu não estou desrespeitando e nem falando mal. Estou colocando aqui uma posição que você pode considerar ou não. Mas, por favor, eu só peço que não me xingue. Porque eu não estou falando nada além de dizer que Jesus Cristo é o nosso guarda fiel. E que nós não precisamos, irmãos, ficar com tanto medo assim de uma coisa se nós pregamos a fé. Ora, irmãos, nós pregamos a fé. Eu posso dizer para vocês que eu já entrei em leprosários, presídios onde tinha tuberculosos. Toda a glória seja dada a Deus. Deus me deu a graça de batizar uma irmã que estava praticamente apodrecendo, caindo pedaços dos seus dedos dentro da água. Tive que batizá-la numa banheira com enfermidades contagiosas. E eu agradeço a Deus que não peguei nada disso. Não vou dizer que não sou enfermo, tenho problema no coração e depressão. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que aquilo que o Senhor me fez saber de fazer, eu não tive medo de fazer. Porque eu aprendi que se a serpente me picar, está escrito assim, na palavra de Deus, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se forem mordidos por alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Se eu creio na Bíblia como a inteira palavra de Deus e eu não crer nisso, então ainda me falta. Aquele que tem medo não é perfeito em caridade. Não estou dizendo que nós vamos sair por aí agora sem máscara, sem nada. Se a lei nos exige isso, vamos cumprir. Nós somos um povo que tem prazer também de estar de acordo com as leis, desde o momento em que elas não venham infringir a lei de Deus. Certo, irmãos? Que Deus os abençoe a todos, os guarde, e um ósculo santo dentro do vosso coração. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Deus abençoe a todos.